Antes da gente começar, um aviso rápido. Esse conteúdo é educativo, não mude o seu medicamento sem falar com o seu médico, certo? Zolpidem e Rivotril são os remédios mais prescritos no Brasil, são os remédios mais eficazes, são remédios importantes, mas o seu uso a longo prazo ele nunca deve ser recomendado, ele levanta sérias preocupações, pode causar sérios problemas na vida da pessoa. Mas como que a gente consegue retirar isso de forma segura? Que estratégias que funcionam? Nesse vídeo eu vou responder todas essas dúvidas baseadas no melhor que tem de ciência e na minha experiência. Meu nome é Marco Antônio Arbujo, sou médico, psiquiatra clínico e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, para você ter informações baseadas em evidência práticas que podem mudar a sua saúde mental, te ajudar a conquistar mais bem-estar e qualidade de vida. Já se inscreve, liga aqui o sininho de notificações e me responde. Você conhece alguém que toma essas medicações? Você já tomou? Você já tentou parar por conta e não conseguiu? Você acha que não tem jeito? Você acha que você desaprendeu a dormir? Responde aqui nos comentários. O que nós vamos aprender hoje? Primeiro, a gente vai aprender por que a descontinuação, por que o desmame é algo importante que você tem que sempre considerar. Depois, que é crucial você buscar um acompanhamento médico. Quais são os princípios da descontinuação do Rivotril e do Zolpidem? Quais são as alternativas, tanto em termos de remédios quanto não farmacológicas, para te ajudar nisso? E como sincronizar essa retirada com as terapias comportamentais, que são as mais eficazes para retreinar o seu cérebro e fazer com que você fique bem sem a medicação. Tudo isso aqui nesse vídeo, então não perca. Por que parar? E você que está tomando, talvez há algum tempo, você que achou que sua ansiedade, seu sono melhorou muito, e você está certo, eu entendo você, são remédios que são gostosos, eles são rápidos para fazer efeito. Só que é sempre importante você considerar a possibilidade de parar. E eu sei que como eles são rápidos, eles fazem efeito imediato para alívio, eles geram uma memória emocional em você e geram uma série de alterações no seu córtex, no seu cérebro, que fazem com que a gente tenha um apego a essas substâncias muito fortes. Por isso que elas são substâncias causadoras de dependência. Os dois são receitas azuis ali, tarja preta. Antes o Zolpidem não era em doses menores do que 12,5 miligramas, o que era um absurdo, mas a partir do ano passado isso já mudou, óbvio. Então assim, a gente vai ter uma parte que vai falar, não, mas puxa, é gostoso, tá? Ainda mais se você toma algum tempo. Mas por que é interessante? São 4 pontos que a gente tem em mente. Primeiro, por quê? Porque eles têm a possibilidade de causar tolerância. É em todo mundo que causa isso? Não é em todo mundo, tá? Mas uma parte das pessoas ele vai causando tolerância sim. O que é a tolerância? A tolerância é um fenômeno dele ir, entre aspas, perdendo o efeito ao longo do tempo. Então, é você ter que, ao longo do tempo, ter que usar doses cada vez maiores para ter o mesmo resultado. Isso é um problema, porque você vai, enfim, tomando mais medicação e isso aí depois vai passando o efeito. E isso é diferente do que ocorre com, por exemplo, remédios tarja vermelha, não que eles sejam gostosos, mas assim, os remédios tarja vermelha que englobam o que? Os antidepressivos, os antipsicóticos, os estabilizadores de humor, enfim. Eles teoricamente não causam isso. Teoricamente não, eles não causam isso. Primeiro porque eles não têm como causar dependência, eles não são gostosos no primeiro momento. Você tomou fluoxetina, sertralina, você achou muito gostoso, provavelmente é porque você teve um quadro de uma hiperativação, uma hipomania, assim. Acontece, mas não é o objetivo. Então, é diferente por quê? Porque nesses outros a gente às vezes aumenta a dose para ver se a gente consegue ter um efeito maior naquilo que a gente quer melhorar, na sensibilidade, enfim, ao perigo ou na energia. Aqui não. Aqui a pessoa ela vai tendo uma perda de efeito com o tempo, ou seja, aquela mesma dose já não faz mais efeito. Aí ela aumenta por um tempo, aquilo alivia, ela melhora, só que depois perde o efeito de novo e aumenta a dose de novo. E isso vai fazendo com que a pessoa vá usando cada vez mais substância, ou seja, o quadro que está ocorrendo ali está sendo, na verdade, colocado embaixo do tapete, mas ele não está sendo tratado. A outra coisa é que a tolerância ela costuma vir junto com a nossa famosa abstinência, né? Ou seja, a gente parar rápido de uma vez costuma ter efeitos rebote, são efeitos de abstinência, que é o corpo ele emite sinais que está tendo falta daquele remédio. Então isso é importante, por isso que é importante ter um plano e ter um desmame que seja organizado, gradual, mas não quer dizer que seja para sempre. Efeitos colaterais mentais. Então assim, poxa, se essas medicações elas aumentam o risco de você ter demência, não? Assim, provavelmente elas aumentam sim. Tem alguns estudos que questionam, falando, poxa, será que elas aumentam o risco de você ter demência ou o fato de você estar usando esses remédios, você gera prejuízos na sua memória, na sua concentração, e aí a pessoa tem prejuízos, não é porque ela tem demência, é porque ela está usando esses remédios. Mas se elas parassem, talvez fosse melhor, talvez melhorasse. Tem esse questionamento, mas o fato é que
piora a sua concentração. Isso é consensual. E sempre é importante você tirar, e você retirando, você vai ter uma melhora na parte cognitiva. Então ela tem que efeitos mentais? Ela tem uma piora na sua parte atencional, você fica menos atento, uma piora na sua memorização, você fica mais lento, um aumento de lentificação de raciocínio, tem uma piora também na parte de coordenação motora, coordenação visoespacial, isso pode estar piorado mesmo, e tem um aumento da sonolência diurna. Então, tudo isso são alterações que essas medicações podem causar. Muitas delas vão ser reversíveis uma vez que você pare. Às vezes, você diminuindo, parando, não vai melhorar de uma hora para outra. Vai tendo, naturalmente, uma melhora que a gente vai vendo progressivamente, porque essas áreas vão precisando ser retreinadas. Efeitos colaterais físicos, o que eles podem causar? Eles engordam, eles fazem alguma coisa nesse sentido? Na verdade, os efeitos colaterais físicos piores possíveis são quais? Acidentes. Acidentes em casa. Porque você está distraído, mexendo com coisas que são, sei lá, perigosas, pérfuro-cortantes, enfim, você está meio distraído, está descoordenado. Então isso pode levar a acidentes sonolentos, diurnos, pode levar a acidentes de carro, muito comum. Ainda mais quando o Rivotril ele dá uma ressaca de manhã, no dia seguinte, isso pode fazer com que você tenha acidentes de carro, tem que tomar bastante cuidado. Pode causar, isso eu opinei, no caso, sonambulismo, você ter momentos que você desperta e você faz coisas, você fala, você digita coisas, você não se lembra depois, e isso pode ser uma coisa muito perigosa, você pode agredir pessoas, pode fazer uma série de coisas assim, totalmente desastrosas, como você pode também colocar em risco a sua reputação, você pode mandar mensagem, sabe-se lá para quem, pro seu chefe, alguém que você não conhece, falando coisas que você não vai ter a menor ideia, porque você vai estar com o seu córtex pré-frontal desligado. Então isso é uma coisa que é importante, isso é um indício de você suspender o remédio, mas sob orientação médica. O que mais que pode causar acidentes? Esse sonambulismo e aumento de quedas, principalmente acima dos 65 anos, e quedas em população, né, que tem ali acima dos 65 anos, isso é igual a fratura de fêmur. É igual não, mas pode ocasionar uma fratura de fêmur, fratura de fêmur, internação, uma série de coisas pode acontecer, de complicações. Então assim, não é uma boa ideia ficar usando isso por muito tempo, e ele pode sim causar uma série de coisas que colocam, às vezes, em risco. Mas calma também, não vamos ficar desesperados, mas entender por que a gente tem que cogitar isso. Outra questão, por que eles são sedativos? O que é isso? Os dois eles atuam no nosso bom e velho GABA. Mas o GABA não é bom do relaxamento? Não é. Não tem nada que seja bom ou ruim. A diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Não existe isso. O GABA ele é um depressor do sistema nervoso. Então é uma substância que ele vai sendo transmitida na sinapse, e ele, quando ele é transmitido, existe uma diminuição muito grande no nível de glutamato, que é uma coisa excitatória, né? Tem uma diminuição na entrada de cálcio na célula. Isso é uma coisa meio complicada, mas assim, o neurônio é elétrico, então tem essa diminuição na entrada de cálcio, a parte ali, né? Porque tem o sódio, o potássio, o cálcio, tudo isso tem algumas moléculas que têm carga elétrica. A gente aprende isso na escola, não precisa decorar. Mas aí, como tem essa alteração, ela faz com que o funcionamento, a frequência de transmissão do impulso elétrico, ela diminua. Então, se está o neurônio aqui, com esse impulso, essa frequência de impulso elétrico, você vai colocar o GABA, ele vai falar, diminui a frequência de impulsos elétricos naqueles neurônios, aliás, no cérebro inteiro. Então, ele é um sedativo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se ele é um sedativo, ele não deixa a gente ficar alerta. Para a gente ter alerta, nós temos que ter uma frequência maior e em áreas pré-frontais. Normalmente são caminhos de neurônios que se comunicam por dopamina, por noradrenalina, por acetilcolina, um pouco também por glutamato, em uma certa parte, mas seriam essas as substâncias principais, serotonina, mas assim, essas seriam as principais vias e mais pré-frontais. Se a gente está com todo o cérebro com funcionamento diminuído, primeiro o que acontece? A gente não consegue aprender coisas. Então, por exemplo, você está com essas medicações, claro que se você faz uso, não mude o horário, mas assim, isso pode fazer com que, por exemplo, a sua terapia funcione um pouco menos. Por quê? Porque a terapia ela nada mais é do que um treino de aprendizagem, você vai aprender, construir, e a aprendizagem é igual a neuroplasticidade. E o que é neuroplasticidade? É o mecanismo pelo qual nós fazemos basicamente todo o tratamento funcionar, que é o mecanismo de você conseguir criar novos neurônios. A gente cria também, mas a gente cria principalmente novos caminhos, novos fios, né, novas redes de conexão em áreas que estavam desativadas. E a gente diminui esses caminhos em áreas que estão hiperativadas. Isso é a função, entre aspas, da psicoterapia. A medicação deveria ser o quê? Um boost, um facilitador. Aqui não facilita a neuroplasticidade, pelo contrário. Então, o problema desse sedativo é que
tem uma diminuição em neuroplasticidade, que é o quê? Na capacidade de você treinar habilidades novas, que seria, entre aspas, reprogramar o cérebro, que é você fazer conexões de fios, de sinapses, né, de axônios, em áreas que estavam ali não tão ativas, tá? Isso você faz de uma forma bastante sustentada, você consegue ver um aumento de massa ali branca ou cinzenta em algumas áreas específicas no cérebro na ressonância. Então tem uma diminuição na neuroplasticidade e também é importante porque ele é sedativo, ele vai fazer com que você fique sedado mesmo, né? Ele não faz com que você percorra as fases do sono. Então o sono todo mundo sabe, né? Hoje em dia, né? O sono tem sono REM, tem o sono não REM, o sono não REM é fase 1, fase 2, fase 3, tem gente que chama de fase 4, que tem também, outras pessoas falam que não, mas enfim, o sono fase 3 é o sono profundo, importante para uma série de questões de recuperação física, tem o sono REM, que é o que a gente sonha, é importante para uma série de outras coisas relacionadas à memória e questões emocionais. Essa arquitetura ela tem que ter um equilíbrio durante a noite, né? Isso não ocorre. Na verdade, ocorre o quê? Uma sedação. Então, ele não faz você dormir, ele faz você ficar sedado. Isso quer dizer o quê? Que você continua tendo problemas relacionados à insônia crônica, caso você tome essas medicações que você dorme. Às vezes, em alguns casos, ele dorme até que você consiga dormir, ter um pouco, pelo menos, desse desligamento à noite, do que deixar você acordado. Então, às vezes, a gente tem que usar como SOS. Agora, saber que o seu sono não é um sono natural. Você não vai acordar com todas as suas habilidades mentais preservadas por conta de que você ficou sedado, você não dormiu de verdade. Então, aqui não tem um sono nada, ok? Perfeito. Então, por conta disso tudo, seria interessante você sempre considerar no seu ritmo. Eu sei que vai ter uma parte que você fala, mas eu não quero, eu tomo tanto tempo, foi isso que me salvou. Quando ele fala que algum remédio desse salvou você, não é legal, porque você está dizendo que você não é capaz, ou você não tem a capacidade de resiliência de aguentar coisas muito difíceis e de lidar com elas, e você tem, porque isso é inerente ao ser humano, a gente sobreviveu na história, e nós somos muito mais fortes do que a nossa cabeça nos fala. Mas eu entendo que pode ser difícil, porque essas substâncias elas vão contando no nosso ouvido, elas têm uma coisa ali que é muito enraizada, mas sempre tem que pensar nisso. Você e o médico, bom, quando você vai buscar tratamento médico? A resposta que você tem que ter em mente é sempre. Você nunca vai diminuir isso sozinho, nunca, jamais. Por quê? Porque a chance de dar certo é próxima a zero, você vai piorar, provavelmente. Não faça isso, não faça. Porque eu vou orientar até um passo a passo, mas é para você saber conversar, sabendo que esse passo a passo é um protocolo. A gente tem que ter protocolos, temos que ter protocolos. Na medicina inteira nós temos protocolos. Na enfermagem desses protocolos, para qualquer hospital, os maiores hospitais do Brasil, se for no Einstein, na enfermaria tem ali enfermagem, vai na parede, normalmente, elas têm um monte de coisinha grudada ali, que são vários protocolos, várias coisas que fazer. E tem que ter uma coisa que seja ali guiado. Só que a gente sempre vai adaptar esse protocolo à pessoa, porque nunca vai sair igual ao que acontece na pessoa, sempre vai ser individualizado aquilo, porque cada pessoa é diferente da outra. Quer dizer então que a gente não tem que ter nada padronizado? Não, pelo contrário, tem que ter, né? Óbvio, mas então passo protocolos para você. Isso aqui é importante ter um médico, por quê? Porque se você não vai ser exatamente igual a esse protocolo, e aí vai ter que ter alguém ali para poder manejar isso para você, para fazer com que você volte ali para os trilhos, tá? Tem que ter protocolo ali no nosso trilho, a gente vai sair do trilho, só que a gente tem que sair para onde a gente tem que voltar também, então tem que ter esse trilho, mas tem que ter equipamento médico para poder te guiar de volta. Então é sempre, mas tem alguns casos que é mandatório você procurar, e assim, você pode procurar qualquer médico, teoricamente ele pode saber fazer isso, é importante que ele saiba, mas aí talvez seja o caso, o médico ele pode ter essa habilidade, ou talvez procurar um especialista, mas nem sempre você vai procurar um especialista. Outros médicos eles devem saber fazer também, mas se você tem um histórico de convulsões, ou você tem um histórico de uso problemático, vamos dizer assim, de álcool ou de outras substâncias, então aqui aí seria interessante talvez procurar um neuro, e aqui aí sim é interessante você procurar um psiquiatra. Nem sempre vai ser necessário, tá? Mas aqui, se tiver um problema de álcool e droga junto, é importante sempre procurar um psiquiatra, é importante os psicólogos saberem também, tá? As pessoas falam que tomando Rivotril e tá bebendo, e tá, o Léo pegou o Rivotril da prima, sei lá o que, tá aí, bebe, toma Rivotril, tem que encaminhar pro
psiquiatra, porque a maioria das vezes não vai acontecer nada, mas tem alguma chance de acontecer uma parada respiratória. E isso não é uma coisa que a gente quer que aconteça, porque se acontecer uma vez, vai ser a primeira e a última vez que vai acontecer. Então a gente não quer que isso aconteça. Mas calma, mas só para entender que é importante caso isso ocorra. O que mais? Histórico que a gente tem que ver aqui, se tem um histórico de gestação ou amamentação. Porque não é uma boa ideia tomar Rivotril na gestação. Não é uma boa ideia, não é muito estudado, não é um remédio que a gente gosta de dar. Mas trocar, a gente normalmente vai trocar, talvez precisaria um pouco mais de familiaridade com outras opções. Aí, nesse caso, normalmente é interessante ter um psiquiatra junto ou questões de amamentação. Não é uma boa ideia você amamentar tomando Rivotril também, porque o Rivotril vai passar no leite e não é legal, tá? Então também tem outras possibilidades que a gente pode colocar no lugar. A gente às vezes usa Neurosin, às vezes alguma outra medicação que pode ser útil, mas aí nesses casos assim, é muito importante. O que mais? Se você tem uma comorbidade, que é comorbidade, você tem uma doença junto com isso, e às vezes é difícil a gente conseguir pegar, mas se você tem, né, junto com esse quadro, um quadro de depressão e ansiedade graves, se você tem um quadro de transtorno afetivo bipolar, aí é muito interessante que seja feito junto com um psiquiatra, porque a gente tem um pouco mais de treino para lidar com isso, provavelmente a gente vai ter que ter algo para tratar isso daqui junto, e às vezes a gente vai fazer porque a gente tem aqui mais rápido, mais devagar, a gente vai tratando junto uma coisa que é importante para você ter em mente, tá bom? Então assim, médico sempre, essas aqui seriam questões mais interessantes que fosse um psiquiatra. Outros médicos, e aqui neurologistas, como está, outros médicos podem lidar, podem também, mas é só para você ter isso em mente, para os médicos também terem isso em mente. Ou se você usa, né, doses muito altas por muito tempo. Mas assim, sempre é possível a gente tirar, sempre é possível. Aqui até vou dar uma história muito rápida de uma senhora que me procurou no consultório, acho que foi em 2021, talvez, ou no final de 2021, eu acho. Ela achou sozinha no meu consultório, não sei como. Ela conseguiu subir umas escadas que tem lá, tinha um elevador, a gente fez escadas, subiu de escada. E assim, ela entrou na sala, nitidamente você via, começa o tal do exame psíquico, quando a pessoa, você cumprimenta a pessoa, se chama na sala de espera, ela estava com nítidos sinais de intoxicação por anticonvulsivante, que é uma coisa que a gente aprende a ver, coisa do exame, que é uma coisa que essas medicações podem causar, os benzodiazepínicos. E aí ela começou a falar, e realmente era uma fala embolada, tinha uma alteração no raciocínio. E aí eu tentei ver o que a senhora está tomando, por favor, né? Não tinha outra possibilidade, senão ser alguma coisa relacionada a alguma medicação. Ela estava tomando 12 miligramas de alprazolam, que é uma dose absurda. No caso, que ela tinha um transtorno bipolar que não estava melhorando, o médico não diagnosticou, foi antidepressivo, ela melhorava, só que ela começava a ficar agitada, e ele colocava o alprazolam. Aí ela melhorava um pouco, piorava depois, aí ela aumentava a dose do antidepressivo e colocava mais alprazolam. E foi indo nisso até que, meu Deus do céu, ela estava com essa quantidade, isso é algo que é perigoso, porque ela podia, não sei, cair na escada, podia ter sido sequestrada ou roubada, não sei, no Uber, alguma coisa nesse sentido. Foi algo que foi muito preocupante, mas ela, a gente conseguiu tirar a medicação dela nesse dia especificamente. Obviamente fiz 500 tabelas e peguei o telefone dela e falei: senhora, qual é o telefone do seu marido? O senhor está com o telefone? Aí estava lá escrito, eu liguei e aí fui lá buscar, aí eu expliquei tudo, deu tudo certo. Mas assim, mesmo quantidades absurdas a gente consegue tirar, mas tem que ter cuidado, tá? Então doses muito altas por muito tempo também é uma coisa que é interessante que tenha um especialista ali, no caso do psiquiatra, tá? Então aqui a gente já viu o quê? Por que tem que considerar sempre a possibilidade de parar e quais são os critérios para você fazer com acompanhamento médico sempre. E aqui, em teoria, seria interessante um especialista, tá? Mas não que outros médicos também não possam fazer esse desmame, correto? Agora vamos ver como é que é feito na prática. Lembrando que, obviamente, você vai conversar isso com o seu médico, mas é importante também saber qual que é o raciocínio que o médico tem que ter por trás disso. 4 princípios, que chegou o paciente lá com isso, com o uso de Zolpidem, de Rivotril, que quer parar. Quais seriam os 4 princípios que iam reger o raciocínio do médico, né? O primeiro passo é uma avaliação, da dose que a pessoa toma, do tempo, do diagnóstico, para que foi orientado esse uso, do diagnóstico de base dela. E também, claro, dos efeitos colaterais, alguma outra questão que a pessoa possa estar tendo. Quando você faz um plano de retirada, você tem que orientar, né, a pessoa a ter uma monitorização. Né? Monitorização do quê? De como que vai ficando, tanto a questão de sono, porque muitas vezes, a maioria das vezes, isso é dado para insônia.
tá? Às vezes é dado para ansiedade, Zolpidem não, mas Rivotril às vezes sim, mas grande parte das vezes vamos nos basear que seria algo que foi dado para insônia. Você orientar a pessoa, eu sei que isso é chato, às vezes a pessoa não vai fazer o tempo todo, mas ter pelo menos em alguns momentos da semana, de uma forma bem estruturada, né? Não precisa ser nada complexo, tá bom? Como se fosse um diário, como eu falei, não precisa ser todo dia, mas que tenha uma folhinha, né? Um diário de sono e humor. Por quê? Porque pode ser que tenha algumas oscilações, isso dá para a pessoa, você ter muito mais controle sobre o que está acontecendo, você conseguir ter um conhecimento melhor de como o seu corpo está reagindo, e para o médico também ele ter como se fosse um panorama. Tem, claro, né? O objetivo é que a gente tenha logo mais aplicativos em que isso é monitorizado de forma automática e já mande para o médico. A gente, claro, estamos tentando que isso dê certo nessa tecnologia, possivelmente em pouco tempo, mas por enquanto, se não der, se não tiver, não tem problema, a gente faz um diáriozinho, né? Coloca ali no sono coisas específicas, acordou quantas vezes, não, demorou para dormir, como é que foi, preocupação com sono, e no humor, como que estavam os níveis de energia, de disposição, de alerta. Aí você vai ajustar como que você vai reduzir e como que você vai fazer isso junto ou não com a terapia. Então aqui eu estou me baseando é que a pessoa tomou para insônia, tá? A gente sabe que o tratamento padrão ouro para insônia é um tipo de terapia, chamada de terapia cognitivo-comportamental para insônia. Isso não tem negociação, assim, não é polêmica, tá? Não tem outra pessoa que vai falar outra coisa diferente, porque isso é um consenso mundial, que não tem a ver só com higiene do sono. A higiene do sono é uma partezinha, mas tem a ver com várias outras estratégias que vão diminuir a sua preocupação com o sono e ajudar o seu corpo a entender que a cama é lugar de deitar e dormir e não de ficar acordado, e fazendo isso de uma forma que você consiga não precisar ficar brigando com sono, que você consiga fazer sem precisar fazer força e que você aprenda a voltar para esse estado mesmo quando tiver uma turbulência na vida, você fica umas noites sem dormir, que você saiba como voltar. Como é que você vai ajustar isso com a TCCI, que é o que trata a insônia? É uma coisa que tem que ser avaliada. Normalmente a gente vai iniciar o desmame junto ou uma semana após início da TCCI. E a TCCI, o ideal é que ela seja aplicada por psicólogos, mas tem programas digitais, né, onde isso é feito, né, de uma forma organizada, que a pessoa ela vai ter que seguir. São práticas, são coisas bastante, são exercícios mesmo, são coisas bastante práticas e tem uma eficácia aplicada por forma digital muito alta, comparável a você fazer presencialmente. Claro que presencialmente é melhor, sempre é, mas assim, como tem uma escassez de psicólogos que sabem aplicar isso, a ideia é que a pessoa possa fazer junto com isso, o médico possa orientar também e, claro, possa ter psicólogos que podem orientar a pessoa a fazer isso, mas sempre é bom ter ali como se fosse um mapa do que é para ser feito, tá? Então tem vários programas de TCCI online, digital, e que são bastante eficazes, são usados no mundo inteiro. Eu tenho um programa chamado Sono Pleno, que é basicamente uma TCCI online, que é para tratamento de insônia. Então isso é uma TCCI online que basicamente lá você vai ter tudo passo a passo, e é interessante sempre que você faça com uma terapeuta, de repente uma terapeuta possa até aprender a fazer junto com você, ou médico, enfim, mas se você quiser fazer sozinho também, a chance de você melhorar, se você seguir, é muito alta, mas a redução da medicação nunca faça sozinho. E a reconstrução de hábitos, porque normalmente a insônia vai levando a alguns hábitos que podem fazer com que ela se perpetue, né? Por exemplo, hábitos de, às vezes, cochilos na hora errada, hábitos de tomada de cafeína na hora errada, alguns hábitos de atividade física, alguns hábitos relacionados ao próprio trabalho, aos próprios relacionamentos, que pode ser que tenham que ser reconstruídos, pode ser que eles tenham que ser reorganizados para que o ritmo social da pessoa seja presente, né, sempre bom, mas também que não seja um ritmo social que seja incompatível com o sono. Então isso é importante, que o ritmo social e a parte interpessoal da pessoa sejam compatíveis com o sono, né, e que ela consiga recuperar a questão do trabalho, se ela perdeu o trabalho, ou que ela consiga também ter momentos em que ela vá desligando do trabalho antes de dormir. Isso é importante, e com o tempo o que vai ocorrendo é que a pessoa vai começando a criar uma confiança de que ela consegue dormir, independentemente do que aconteça. Então isso daqui são os passos que têm que ser feitos. Bom, aí aqui como é que a gente vai fazer essa redução de dose? Zolpidem e Rivotril. Uma regra geral. No Zolpidem, uma regra geral quer dizer o quê? Quer dizer que isso é um padrão, tá? A pessoa vai precisar seguir isso à risca, nada vai ser à risca uma pessoa específica. A gente tem um padrão que é que a gente vê num grupo de pessoas. Então isso serve como o quê? Como um trilho, como um olha, isso aqui é um jeito legal para a gente se basear. A gente vai adaptando sempre para cada pessoa, mas é importante a gente saber qual que é o padrão, né? Tem que ter um
mapa ali, né? Ele vai tendo que ser ali atualizado em tempo real. Então, no Zolpidem, na verdade, o que a gente teoricamente, né, recomendaria seria você reduzir 10 a 25% a cada 1 a 2 semanas. Meu Deus, como é que eu vou calcular isso? Calma. E no Rivotril seria você reduzir mais ou menos 5 a 10% a cada 1 ou 4 semanas. Meu Deus, que complicado. Calma. O Zolpidem, temos agora uma coisa que ajuda muito. Por quê? Porque temos agora, isso faz pouco tempo, uma apresentação do Zolpidem em gotas. Olha só, hein? Muita gente, não sei se muita gente sabe, mas temos em gotas, né? A apresentação do Zolpidem em gotas, só tem uma apresentação até o momento, né? Que é 10 miligramas por ml. Isso quer dizer o quê? Fazendo a conta, é uma conta de cabeça que a gente faz, tá? Você não precisa fazer, tem que saber só ter uma ideia de que isso faz com que uma gota é igual a 0,5 miligramas. Então, uma gota tem 0,5 miligramas. Então, uma gota é meio miligrama. Então, vamos imaginar que você tome o Zolpidem 10 miligramas, que é uma dose de comprimido habitual. 10 miligramas, sendo que uma gota é igual a meio miligrama, isso daí seria o equivalente a 20 gotas. Não precisa fazer essa conta de cabeça, mas é assim, o médico vai fazer. Então, 10 miligramas seria igual a 20 gotas. Basicamente, você multiplica por 2 o número, a miligramagem, para você ter o número de gotas. Daqui seriam 20 gotas. E o Rivotril? O Rivotril também tem gotas, olha só que bacana, né? E aí é 2,5 miligramas por ml. Meu Deus, como é que eu vou saber isso? Não precisa saber, isso aí o médico sabe, a gente sabe, não precisa. Você precisa saber que assim, uma gota, 0,1 miligrama. Meu Deus, o que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Quer dizer que se você toma um comprimido de 2 miligramas, tem, né, uma dose maior do comprimido, né? Isso aqui também é igual a 20 gotas. Se você tomar 1 miligrama, é igual a 10 gotas. Então aqui você vai multiplicar isso daqui por 2. Aqui você vai multiplicar por 10. Precisa decorar isso, tá bom? Mas isso é importante o médico para saber, tá bom? Não faça sozinho. Bom, então qual que seria o esquema que a gente usa na prática? Na prática a gente usa isso e nem sempre vai dar certo. A gente vai ter que ter uma adaptação, mas é para você ter ideia de como que é que a coisa tem que andar, até para você ver se o médico de repente tá indo ali no caminho ou ele não tá. O como? A gente vai... Então imagina assim, na primeira semana você começou o TCCI, você pode até não querer diminuir, mas imagina que a pessoa está motivada, ela está entendendo que vai ter períodos que você pode sentir um pouquinho de taquicardia, um pouquinho de sintoma rebote, mas não é para ser nada demais, ok, estou entendendo. Na primeira semana você pode, 20 gotas, você pode começar com 19 gotas. Na segunda semana, 18. Na terceira, 17 gotas. Na quarta, 16 gotas. Quinta, 15 gotas. Na sexta, 14 gotas, e assim vai indo. Aqui no finalzinho, quando estiver chegando próximo a 1, 2 gotas, às vezes é um pouco mais difícil, e às vezes a gente pode fazer dias intercalados, um dia você toma, outro dia você não, aí depois passa um dia toma e 2 dias não. Isso pode ser ajustado quando vai chegando muito no finalzinho. Mas resumindo, a gente vai reduzindo uma gota por semana. Pronto. Assim fica muito mais fácil de entender. Esses cálculos todos aí, deixa pra gente. A ideia é que, em geral, é uma gota por semana. Agora, imagina que você tirou uma gota e aí fiquei mais ansioso, não consegui dormir. Puxa, passei mal, fiquei muito, muito nervoso, não dormi nada, meu Deus, eu vi um monte de pensamento catastrófico. Calma, acontece isso. Aí que normalmente o que faz? A gente volta para a dose anterior, aguarda mais umas 2 a 4 semanas, né? Insiste nas outras estratégias, né? Por exemplo, nesse caso, se você tiver insônia na TCCI, que ela vai fazendo com que você vai perdendo medo de dormir e você vai fazendo com que o seu sono ele fique mais, digamos, comprimido possível, mas com a melhor qualidade possível. E aí isso faz com que você basicamente perca o medo de dormir e você consiga um sono de muita qualidade. Depois ele vai se afrouxando e você vai regularizando isso. Tem procedimentos para fazer, e isso não é um bicho de 7 cabeças, mas tem procedimentos específicos, tá? E normalmente dura ali umas 6, no máximo 8 semanas, tá? Então o que a gente faz? A gente volta um pouquinho, de repente reforça algumas estratégias desse treino e depois a gente continua de novo. E aqui? Aqui é exatamente a mesma coisa, olha só que legal. Aqui a primeira semana, 19 gotas. Se você estiver tomando 2 miligramas, que é igual a 20 gotas. E na segunda, 18. Na terceira, 17. Na quarta, 16. 15. 14, 13, 12, 11, vai indo aqui também do mesmo jeito.
Muita gente pergunta, pode trocar o Zolpidem pelo Rivotril? Até no começo, que a gente não tinha muita ideia, a gente até fazia um pouco isso, mas olha, não é muito legal não. É legal a gente ir no Zolpidem mesmo, desmamando. Até porque agora tem essa apresentação gotas, não tinha antes, né? Não é muito recomendado não. E se eu colocar quetiapina, eu posso colocar Fenergan, eu posso colocar alguma outra coisa para me ajudar? Depende do seu diagnóstico, depende do quanto que seria interessante ou não, depende para que você vai usar outro remédio. Então o ideal é que a gente coloque outro remédio se ele for necessário, por exemplo, para ajudar você a tratar o humor. Então a quetiapina, por exemplo, ela pode ajudar a melhorar sintomas ansiosos, sintomas depressivos, mas ela não é um remédio para insônia. A insônia é um efeito colateral. E aí o que a gente não quer? A gente não quer que você use esse remédio como, entre aspas, ali, um comportamento de segurança, como algo que fala, eu não tô com o Rivotril, mas eu tenho que ter alguma outra coisa, senão eu não consigo dormir por mim mesmo. Essa crença que está presente quem tem insônia. Isso é uma crença da insônia falsa, é mentira. Você nasceu aprendendo a dormir, nasceu bebê dorme o dia inteiro. Então assim, não tem como você ter desaprendido a dormir. Aqui ficou muito tempo condicionado a não dormir. Então a gente não quer usar isso como mais um amuleto. E aí muitas vezes a pessoa coloca outro remédio e ela acaba não treinando esse programa, essa reprogramação da insônia que é uma TCCI. Isso não vai te dar muito benefício ao longo do tempo. Por quê? Porque vai perder o efeito. A quetiapina, já que é um efeito colateral, ele tende a ser maior no início, você vai voltar a não conseguir dormir, você vai voltar a usar isso aqui. Então, interessante, assim, se a gente coloca, se for útil, para tratar alguma outra coisa, sabendo que você consegue dormir sem remédio. A gente quer que a gente vá treinando o seu cérebro para ele ir começando a reaprender isso. Você não tem como ter desaprendido a dormir, não existe isso. A gente nasce sabendo, tá? Você desaprendeu a comer, não tem como. Então, em geral, tem que ter muito cuidado, mas só mesmo se for útil. Trocar por Fenergan, por Dramin, não. Isso é um ciclobenzaprina. Não tem muita utilidade isso. Você está, na verdade, usando isso como um amuleto. Não é uma boa ideia. Porque você não está criando esse senso de segurança de que você dá conta disso. Você cria com a prática. Mas isso daqui seria, então, um modelo para você poder passar para o seu médico, para os médicos saberem a questão de retirada de Rivotril e de Zolpidem. Pode ser que você vai ter que dar uma adaptada nisso? Sim, provavelmente sim. Mas nunca faça sozinho. E, claro, é importante, às vezes, saber um pouco como manejar se tiver qualquer desvio desse protocolo, mas isso é bom porque já dá pra gente um norte, certo? Deixa eu explicar então mais ou menos o que é a TCCI para quem nunca ouviu falar. Ela é basicamente uma forma do seu cérebro reaprender a voltar a encarar a sua cama como um lugar de dormir, não um lugar de ficar acordado. É uma forma de você recuperar o controle sobre o seu sono. Existem dois pilares que são os principais nessa terapia. Tem alguns componentes, mas dois são os principais, tá? Eles são como se fosse um plano mestre para você voltar a dormir bem. O primeiro pilar seria um plano do sono guerreiro, né? Como que é? É feito pela restrição ou compressão de sono, que é um nome meio estranho, assustador. Qual que é a ideia? É que essa é a estratégia mais rápida para você voltar a ter um sono de qualidade, profundo. Ela funciona assim, para a gente limitar a quantidade de horas que você passa na cama por um tempo. Isso vai dar para você um aumento muito grande de adenosina, porque você vai estar com muita fome de sono. Mas é uma fome de sono saudável. Quando você pula uma refeição, você vai ficar com mais fome na seguinte, certo? Isso vai tornar outra refeição mais saborosa. Seria essa a ideia. A gente deixa o corpo com muita fome de sono, com muita adenosina e faz com que você, basicamente, quando você pegue no sono, você tenha um sono muito consolidado, muito profundo. Isso faz com que você diminua os despertares noturnos, deixe o seu sono mais contínuo. Isso é o objetivo desse tipo de terapia, que o nome é ruim. E o segundo pilar, que seria ali o espião do sono, na verdade, é aquele que vai desenganar o seu cérebro, entre aspas. Ele vai fazer com que o seu cérebro ele aprenda que a cama, o seu quarto é um lugar onde você deve sempre dormir. Você encostou lá, você tem que dormir e não ficar ligado. Basicamente, ele vai quebrar a associação entre alerta, ansiedade e sono e cama. Não, na verdade, ele vai fazer com que a cama ela fique pareada, né, de uma forma condicional ao fato de você ficar dormindo. Então, basicamente, vai aquela coisa que você deita e de repente você abre o olho, né? Você está com sono, deita, abre o olho. Isso quer dizer que o seu cérebro normalmente está condicionado a fazer com que a cama vire um sinal para ficar acordado. O que vai combater isso é a terapia de controle de estímulos. São duas estratégias que são meio contraintuitivas, mas existem protocolos específicos e elas visam fazer com que você reconecte, você reaprenda a sua capacidade natural de dormir. Tá? Reaprender a fazer as pazes com o seu sono. E a boa notícia é que isso tem um efeito
prolongado, tem um efeito ao longo do tempo, definitivo, porque é um aprendizado. Outra coisa importante para a gente ter em mente, sinais de alerta para você buscar ajuda imediata. Sempre é importante você fazer esse trabalho com o médico, mas tem alguns sinais que você tem que estar de olho, os profissionais também, para que a gente tenha que intervir. O quê? Você começou a ter uma piora importantíssima da sua ansiedade ou uma piora do seu humor drástica, com até pensamentos relacionados à morte. Você começou a ter confusão mental, ter quedas, começou a ter acidentes. Isso tem que ser falado de forma assim muito rápida. Certo? Resumindo, a descontinuação do Zolpidem e do Rivotril deve ser um processo médico e feito de forma gradual. A TCCI é a terapia de escolha para que você coloque no lugar, você trate as causas raízes da insônia. Fazer isso de forma gradual, de forma planejada com o seu médico é a forma mais segura e mais rápida de você se libertar dessas medicações. Então aqui embaixo vai ter o quê? Um link em que você vai clicar, vai ter tanto para pacientes quanto para médicos, abas com o resumo, um checklist e você vai poder colocar lá o seu diário de sono, colocar a medicação que você toma, aí isso vai te dar ali mais ou menos a dose, não é para você seguir sozinho se você for paciente, mas para você ter um panorama de tudo que foi falado com esse checklist e com um diário de humor, um diário de sono e com esses elementos da TCCI colocados ali de forma interativa para você, tá bom? É importantíssimo que se você acha que esse vídeo te ajudou, você não perca o vídeo em que eu falo sobre o que você tem que fazer caso você acorde no meio da noite, tá? Então clica aqui para você não perder isso. Eu vejo você no próximo vídeo.